Isso pode ser importante. Paciência, perder o começo. Diga lá, Ana, desculpa. Eu fiquei com uma dúvida ali na parte de taxa de deformação. Uhum. Também muda as propriedades do material? Dependendo da taxa? Depende do que você chama de propriedade. O modo É. de elasticidade, por exemplo, o coeficiente de Poisson, não vão mudar. Ah, tá. As propriedades É, intrínsecas não mudam, então. não mudam. Mas isso também não muda quando é ligado. Você pode pegar o mesmo aço, botar liga, mete molibdênio, níquel, não sei o quê, e ele vai continuar com o mesmo modo de elasticidade, mesmo coeficiente de Poisson. A Mas, tensão de mas, a escoamento, temperatura, mas a temperatura não, altera esses. aí sim, a Aí temperatura sim. altera essas coisas. Né? Tá. E aí não, porque aí muda a inclinação aqui. A taxa de deformação muda as tensões que a gente usa para critério de falha. Tensão de ruptura, tensão de escoamento e a forma da energia absorvida, mas essas propriedades intrínsecas não. Agora a temperatura muda tudo. E aí você está mexendo na termodinâmica do negócio. Beleza. Obrigada. E, Matheus, para terminar, a aula passada eu coloquei hoje no Moodle. Talvez seja uma boa o pessoal aparecer mais. Muito bem. Aqui vocês estão vendo, aqui nessa coluna da esquerda, policarbonato e ABS, dois termoplásticos. Estão vendo a curva tensão-deformação deles. A primeira coisa que vocês observam é que eles experimentam deformações bem maiores que as dos aços usuais, que é um plástico, né? E vocês estão vendo que a curva não é lá muito diferente. Eles têm normalmente essa propriedade de ter uma tensão de pico aqui, durante o escoamento, digamos assim, entre aspas, né? E é um escoamento longo, que demora uns 10% de deformação, às vezes mais, e depois ela cai um pouquinho e volta a subir levemente. O fato dela subir muito levemente indica o quê? Que quase não tem endurecimento do material. Não tem croamento em plástico. Por quê? Porque não tem plano cristalino. Tá? É um outro processo. Mas, uma outra coisa que você tem que observar, eu fiz aqui o mesmo gráfico na direita, eu fiz o mesmo gráfico da esquerda, só que parando em 5%. Parando aqui, ó. Vocês estão vendo que a curva inicial não é sempre uma reta, quer dizer, nem sempre eu tenho no plástico um material linear elástico. Então, ele pode até estar elástico nessa parte inicial, mas não ser exatamente linear, porque eu tenho aqui um modo de elasticidade e aqui eu já tenho um outro um pouquinho diferente, né? Esse outro aqui, a ABS, já está para considerar mais ou menos uma reta. Vocês têm que fazer, olhar o gráfico e ver, porque se eu mostrar só esse aqui, ia parecer que era reta de cara, né? Aqui está mostrando bem que talvez não seja tão reto assim. Tá? Só uma característica interessante aqui que talvez a gente veja mais lá em plásticos. Né? Isso aqui não interessa. Bom, uma possibilidade que vocês têm quando isso acontecer, quer dizer, vocês tiverem ou entrado um pouquinho na plastificação, ou tiverem com um material que não é linear, como esse que eu acabei de mostrar, existe a possibilidade de vocês utilizarem o que a gente chama de módulo secante, ou módulo de elasticidade secante. O que vocês vão encontrar tabelados nos livros, para esses materiais, é o modo de elasticidade inicial. Essa inclinação aqui, ó, da curva tensão deformação. A inclinação dessa reta tracejada aqui. Ó. Isso aqui é um modo de elasticidade diferente desse aqui do meio, outra inclinação, e diferente desse aqui. Uma meia sola que vocês podem fazer, se vocês estiverem fazendo um pré-dimensionamento, um cálculo rápido, porque eu não sei por que vocês vão direto para o computador e já começam a botar a curva do material lá dentro, isso aumenta a sua chance de erro. Liga uma reta do início até aqui o ponto de trabalho, ponto máximo de trabalho, essa reta aqui. Ó. E usa essa inclinação aqui, que é o modo de elasticidade secante, como um modo de elasticidade médio. Claro que tem ponto da peça que vai chegar até aqui, tem ponto da peça que não vai passar daqui, mas você vai ter mais ou menos uma média. Eu até fiz um exercício aqui, ó, com uma barra engastada com essa carga aqui, esse comprimento, todos os dados aqui, né? E essa aqui é a curva tensão de deformação do material. É uma viga de policarbonato, não carbonado. A temperatura ambiente é essa curva aqui, ó. Essa curva aqui. E vocês têm a tensão máxima na de resistência dos materiais e o deslocamento da extremidade aqui, esse deslocamento Y aqui, né? Fazendo
essas contas com essas formas de resistência dos materiais, eu estou utilizando aqui da 27 megapascal, não precisa de propriedades do material para calcular a tensão, e aqui eu tenho o deslocamento calculado usando o módulo tangente, que é esse módulo aqui, ó. O cara pegou num livro, etc., calculou a deflexão, deu 1,18 milímetros. Agora, se eu passar uma reta daqui até aqui e tirar um módulo secante, a gente achou ele aqui, quanto é que deu aqui? Tem que calcular isso aqui, não sei quanto é o resultado dessa conta aqui. E recalculo o deslocamento máximo, ele aumentou aí uns 15% em relação ao cálculo original. De 1,1 foi para 1,4. Mais, 20%, 20 e poucos por cento. Então, faz diferença. Nós estamos numa época em que não tem mais essa, o que é um erro de 4 em 10? Não, peraí, é bastante, né? Então, é uma possibilidade que eu sempre alerto o pessoal, vocês perderam muito o hábito de fazer cálculos aproximados rápidos. Esses cálculos dão uma visão muito grande para a gente do problema. É interessante notar o seguinte, a tensão não mudou de valor, né? Mas eu não vou explicar aqui por quê. O que a gente fez agora foi o seguinte, se calculou para a deflexão de 1,43, qual é a força e o momento máximo que eu teria que aplicar na viga, né? Então, com essa deflexão, a gente calculou a deformação, usando o módulo tangente, a gente acha uma tensão, 33 megapascal. Deixa eu ver se eu chego na força aqui depois. E com o módulo secante, eu chego em 27. Tá, eu pego esses dois valores aqui, substituo na equação para deflexão máxima, e vocês vão obter, com o módulo tangente, aquele inicial, vocês vão precisar de uma força de 42 newtons para fazer ela se defletir 1,43 milímetros, 43 milímetros. E se eu usar o módulo secante, esse valor cair para 35 newtons, se eu quiser ter a mesma deflexão. Então, de novo, a diferença aqui não é tão pequena assim, né? Então, uma diferença de 7 em 35 aí, pô, bastante, né? Então, são dois exercícios bem simples aí, mostrando como que a gente pode, como faz diferença utilizar a curva real. Porque a única saída que eu teria, se eu quisesse calcular isso à mão, seria jogar num software de simulação essa curva toda. Porque aí fica um procedimento incremental, iterativo. Ele tem que ir calculando para cada ponto aqui da tua peça e seguindo essa curva aqui. Não é nada fácil, precisa de computador, precisa de simulação. Não vale a pena se você está pré-dimensionando as coisas. Tá bom? Muito bem. Na lista 1, vocês vão fazer esse mesmo exercício, só que vai ser uma viga biapoiada. Vocês vão repetir mais ou menos esse exercício usando módulo secante e módulo tangente. Não é a mesma curva, tá? Mas é só seguir essa ideia. Muito bem. Estou com um barulho de fundo aqui. Ok, se nós agora vamos falar de... Eu falei, vamos dar um cálculo aproximado para essa rapaziada. Mas se você não for usar o cálculo aproximado, se você for fazer o cálculo verdadeiro, você vai usar o software, o Abacus, o Ansys, o Hyperworks. E nós queremos saber o seguinte, chegou aqui no escoamento, foi embora. Desse ponto aqui em diante, nós temos uma curva diferente dessa inicial aqui. Esse inicial aqui é a lei de Hooke, não é? Tá chovendo aqui, como vocês podem ouvir, né? Daqui eu tirava a modularidade, a relação tensão-deformação e tudo bem. Daqui para frente, nessa parte plástica, eu continuo tendo uma relação tensão-deformação. Continua sendo o mesmo gráfico. Só que eu não posso mais usar a lei de Hooke. Eu preciso agora de uma relação constitutiva que descreva esse processo de plasticidade. É um processo plástico que está acontecendo aqui. Então nós estamos em plasticidade buscando de novo uma relação constitutiva. Essa plasticidade que eu vou mostrar para vocês aqui muito rapidamente é uma plasticidade chamada clássica, porque ela se refere apenas, ou é aplicável principalmente a metais policristalinos, metais cristalinos.
ela trabalha essencialmente com hipóteses feitas sobre a suposição de que nós temos planos de cristais ali, planos de átomos dispostos bonitinho e aquelas discordâncias vão andando e assim por diante. Funciona bem isso? Para a plasticidade que a gente encontra normalmente em engenharia, eu estou falando aqui de talvez 10% de deformação plástica, né? Eu vou aqui até uma deformação plástica de, sei lá, 10%, eu posso usar isso muito bem. Para 30%, 40%, quando a deformação é muito grande, isso talvez já não valha tão bem. Existem vários modelos propostos, vamos ver rapidamente alguns deles, mas isso permanece valendo. Bom, algumas coisas nós não vamos ver e nós não vamos ver a teoria por trás disso, porque não cabe nessa disciplina. Isso já é assunto de pós-graduação, mas vocês têm que lembrar o seguinte, lá na lei de Hooke, a gente trabalhava tudo num D. Aqui eu posso pensar o seguinte, se eu pegar um corpo de prova, eu digo que a deformação total dele, isso a gente via aqui, ó, quando eu descarregava, ele vinha com uma inclinação. Nesse ponto aqui, ele tem uma deformação total. Mas eu tenho que tirar esse pedacinho aqui, que é a deformação elástica, que ele recupera. Estou segurando com a força ali, então ele está parado aqui, eu não descarreguei não. Mas uma parte dessa deformação total é essa elástica. E essa que está aqui é puramente plástica. E os primeiros trabalhos, aí nos anos 70 e 80, para tentar resolver problemas de elastoplasticidade, foram baseados nisso. Isso aqui é verdadeiro. Mas tentar escrever uma formulação em função disso, a extensão para 3D não funcionava tão bem. Para problemas de barra, de cabos, dava, mas quando vai para o 3D ou para o 2D não funciona tão bem. Hoje se sabe que a forma correta de decompor a nossa deformação é trocar esse eixo aqui por taxa de deformação e dizer que a taxa de deformação deve ser escrita numa taxa elástica mais uma taxa plástica. E aí vem um monte de equação que nós não vamos ver, mas lembrem-se que esse conceito permanece sempre válido. As deformações e as taxas estão sempre divididas em duas partes, uma elástica e uma plástica. A elástica, ela está sempre presente e ela prova para nós que o corpo sempre guarda uma parte recuperável da energia. A deformação plástica está ali para mostrar para a gente que é um processo não reversível. Você gastou energia para plastificar o material e não tem como voltar para a configuração original, que é essa parcela aqui. Um dos problemas que a gente tem com formação é que às vezes eu quero dobrar uma chapa com um determinado ângulo aqui de, sei lá, 160 graus. Aí você põe isso numa matriz, vem com a chapa na prensa, ela põe a chapa aqui, a matriz prensa isso aqui, quando você tira ela, ela retorna um pouquinho. Se a matriz estiver com 160 graus, a peça vai ter mais, porque ela retornava um pouquinho, não é isso? Ou seja, a gente tem que entortar sempre um pouco mais do que quer, porque uma parte se recupera, é a parte elástica. E todo mundo já experimentou isso na vida, né? Você entorta um pedaço de metal, ele volta um pouquinho, tem que entortar mais do que eu quero. Então, quando você pega um arame e alguém pede você, dobra ele a 90 graus. Você não dobra 90 graus numa máquina e tira, porque ele vai ficar com 80 e alguma coisa. Você tem que ir a 91, 92, 93 graus, porque ele vai voltar esse 1, 2, 3 graus e ficar a 90 graus. Mas a gente trabalha em incrementos, pequenos incrementos, porque a gente tem que andar aos pouquinhos sobre a curva de tensão e deformação, né? A gente anda em incrementos aqui, ó. A gente não consegue, a gente não precisa trabalhar só com 2 pontos, que na lei de Hooke é uma reta. Então, o incremento de deformação está relacionado com o incremento de tensão através de uma relação construtiva também, mas uma relação plástica agora. Nós vamos trabalhar com pequenas deformações, poucos por cento, e nós não estamos interessados na velocidade. Então, esse C e J aqui, ó, essa relação, não vai ter tempo. Mas em processos que eu preciso deformar muito rapidamente, vocês precisam colocar essa variável. Então, nós vamos utilizar essa formulação toda aqui para metais, né, cristalinos, e processos com deformações pequenas, lentos. A maior parte dos processos de conformação mecânica que nós trabalhamos é lenta, mas como a produção exige velocidade, as coisas também estão mudando. E é lógico, eu estou abaixo de metade da temperatura de fusão. Acima disso aí, o material já começa
se bagunçar atomicamente e essas coisas não variam, não valem mais. Nós, inclusive, começamos a ter coisas associadas à relaxação e influência, fenômenos viscoelásticos, que é o assunto do módulo 4. Então, pessoal, demorei aqui 1 hora para responder, para dizer as duas principais questões que devem ser feitas quando vocês trabalham com plasticidade. E isso aqui é importante, não como conhecimento geral. É importante que quando vocês forem utilizar um software numérico para fazer uma simulação, vocês vão precisar dessas duas respostas para configurar o programa de vocês para fazer uma análise certa. E essas perguntas são: quando plastifica? Quando começa a haver plastificação? E a segunda é: como ele plastifica? Nós vamos ver que existe mais de uma maneira de plastificar. Quer dizer, o endurecimento, né? Então, como eu disse, a decomposição numa parcela elástica, que está aqui, e a parte plástica, vai sempre existir. A parte elástica é essa daqui, e isso aqui é a plástica. Mas muitas vezes a gente para aqui, descarrega, cheguei no zero de força, eu aqui estou com a deformação permanente apenas, mas eu posso estar descarregando e continuar o descarregamento da compressão. Isso acontece muito em máquinas que têm carregamento cíclico. A máquina, o braço de alavanca empurra na direção direita, faz uma força para a direita, depois ele empurra na direção esquerda e faz a mesma força na esquerda, e depois volta para a direita, né? Qualquer máquina que tem reversão de movimento faz isso. Qualquer eixo que está girando, uma hora está fazendo flexão numa direção, depois está na outra. Então, nasce a seguinte pergunta: tudo bem, eu escoei aqui, fui plastificando, parei o carregamento aqui. Depois eu descarreguei. Se eu vou voltar a carregar, cheguei aqui no zero, voltar a carregar, eu subo por aqui de novo, desprezando a parte elástica, né? E, bom, encaixo aqui na curva original e volto a subir. Já viu isso? Mas se eu continuo descarregando e entro aqui na compressão, ele começa a escoar aqui, de novo, começa a escoar aqui, começa a escoar mais para frente. Onde que ele começa a escoar? Porque ele vai escoar na compressão também. E aí eu paro aqui e começo a tracionar de novo. E ele vai seguir essa curva aqui. Ele vai começar a escoar mais cedo, ele vai começar a escoar mais tarde, e a gente vê isso na prática. Então vamos passar por essas duas perguntas. Vamos começar respondendo a uma que vocês já sabem razoavelmente bem a resposta, que é quando plastifica. Como é que eu decido quando plastifica? Eu preciso de uma regra de escoamento, um critério. Se essa regra dizer vai escoar também, a natureza obedece às equações, né? A maneira mais fácil de ver o que é o escoamento é vocês caracterizarem um ponto da peça. Eu tenho um ponto da peça aqui, meu ponto P, ele tem aqui um estado de tensões e um estado de deformações. Eu tenho um tensor tensão e um tensor de deformações. O outro ponto é outra história. Esse ponto sofreu um histórico de tensões, então eu pego, durante o funcionamento da peça, ele veio aqui, eu não sei se ele escoou ou não, parou aqui, descarregou depois, entrou na compressão, não sei. O outro ponto vai ter outra curva dessas. Mas eu peguei para cada ponto desses, conhecendo esse histórico de tensões e deformações aqui, jogar isso num critério. E o critério pode ser traduzido como uma superfície de escoamento, nós vamos ver daqui a pouco. Que é uma superfície que depende das tensões, os invariantes das tensões, as deformações plásticas, outras propriedades, temperatura. Nós essencialmente vamos construir um gráfico de uma superfície, e se essas coisas aqui estiverem dentro dessa superfície, não escoa. Se estiver fora, escoa. Vocês viram isso lá na mecânica dos sólidos 1 com os critérios da máxima tensão cisalhante, critério de Tresca, e o critério da máxima energia de distorção, a TEMED, que era o critério de von Mises. Isso aqui está repetido, desculpem. Então, eu posso fazer isso para qualquer problema em engenharia, né? Eu tenho aqui uma superfície em azul, que é a minha superfície de falha. Se o meu problema, a minha falha, for escoamento, eu posso chamar essa superfície de superfície de escoamento. Podia ser superfície de flambagem, podia ser superfície de deslocamento, podia ser superfície de feiura, depende do teu critério de falha. Agora, a regra é a mesma. Eu tenho duas variáveis aqui nesse exemplo, eu só tenho duas. Se for 3 ou mais variáveis, ainda fica difícil fazer a figura. Essas duas variáveis podiam ser, podia ser resultado do Grenal e temperatura do dia aqui, não, na Zona Norte. Podia ser um monte de coisa.
Mas nós vamos usar a variável de engenharia. Isso aqui pode ser a tensão principal σ2, por exemplo, a tensão principal σ1. Então, naquele teu pontinho P, você vê quanto vale o σ1, σ2. Se ele der aqui, não vai escoar. Se ele der aqui, ele vai escoar. Já escoou. Então, eu consigo saber se, com um certo carregamento, o meu ponto vai escoar ou não vai escoar. E depois que ele escoar, a gente tem que responder como que ele plastifica. Bom, aí nós temos várias maneiras de resolver esse problema. Eu posso olhar para a curva do meu material e dizer, pô, esse material é tão molenga que tem alguns materiais aí reológicos, né? Principalmente na indústria de alimentos, o pessoal que trabalha com cremes, pastas, piches, o material tem uma tensão de escoamento, mas depois que ele escoa, ele começa a se comportar como um fluido. Se eu tiro a carga, ele para onde ele estava, continua a carregar depois de novo, ele volta a escoar no mesmo valor. Não tem encruamento nenhum. Isso é o que nós chamamos de material rígido. Por que rígido? Ele não tem deformação elástica nenhuma. Ou ela é tão pequena que eu não levo em conta, eu desprezo. A deformação só começa a aparecer depois do escoamento. E ele é perfeitamente plástico, porque nós não temos inclinação nenhuma aqui na parte plástica. Isso aqui é uma curva de tensão de deformação, não preciso dizer, né? Então é similar a um dispositivo de Coulomb. Você venceu o atrito estático, que é a tensão do escoamento, ele começa a escorregar. E vai escorregando até baixar a carga. Depois só vai escorregar de novo quando eu vencer o atrito estático de novo. Essa é a analogia, né? Agora, se eu sei que o meu material ele tem aqui uma parte de lei de Hooke muito inclinada, muito vertical aqui, e depois começa a escoar, mas é uma curva muito suave, talvez eu possa aproximar como uma reta. Esse é um material rígido, porque eu continuo jogando fora a parte elástica, perto das deformações plásticas, mas ele tem um encruamento linear. A gente está vendo aqui que ele vai linearmente ficando mais duro, o que significa que quando eu descarregar isso aqui e voltar a carregar, eu só volto a escoar se eu chegar nessa tensão, que é mais alta do que a original. Vocês estão entendendo isso? Escrevam aí na área de chat, por favor. Você devia escrever outra coisa. Vocês já viram isso? Bom, uma variação do rígido perfeitamente plástico é o linear elástico perfeitamente plástico. Então, olha só, eu tenho aqui a lei de Hooke, isso aqui é o modo de elasticidade. Escoou, ele se comporta como um fluido. Ele é perfeitamente plástico. Então, perfeitamente plástico, vocês já sabem que é um material que não tem encruamento. Agora, o encruamento pode ser linear. Olha esse aqui, ó, lei de Hooke, perfeitamente plástico. Eu preciso de um modo de elasticidade até o escoamento. Depois do escoamento, eu tenho outro modo de elasticidade, mas ele é constante. Um módulo plástico aqui. É como se o material virasse outro naquele ponto. Mas isso aqui pode ser uma aproximação ruim da minha curva tensão-deformação verdadeira, uma única reta. Eu posso usar 2, 3 ou 4 retas. Programas de simulação como Abacus e ANSYS permitem isso. Você entra com esses pontos aqui em vermelho, ele sabe que a inclinação dos primeiros 2 pontos é o modo de elasticidade inicial. E depois ele vai tratando da plasticidade, isso aqui é tensão do escoamento, com essas retas subsequentes. Você pode entrar com quantas retas quiserem. Com isso, eu posso entrar, inclusive, com o meu arquivo de dados do ensaio. Você pega o arquivo de dados da tua máquina e põe dentro do Abacus, lá do ANSYS, ele vai usar aquilo como curva do material para simular uma outra peça. De uma certa maneira, quando vocês entram com o modo de elasticidade do material no programa de elementos finitos, vocês também estão fazendo isso, só que vocês estão entrando só com essa curva aqui, que é uma reta, tem essa inclinação. Ela está aqui. Mas o meu material agora pode plastificar, porque eles ligaram lá a plasticidade. E eu posso, como nós vamos ver daqui a pouco, isso aqui, eu posso, como vocês vão ver daqui a pouco, usar uma equação mais complicada para descrever essa parte linear. Uma equação única, e não vários pontos. Pode ser mais interessante e mais simples em muitos casos. Hoje em dia, já está quase sendo abandonado isso. Ainda tem um efeito muito importante para se entender o problema, mas o software já permite que você entre com uma curva aqui com 500 pontos, então é a mesma coisa que entrar com uma equação, né? Relembrando rapidamente, só um aqui. Um tensor tensão qualquer pode ser dividido sempre em 2 parcelas. Um tensor, uma parte hidrostática, que tem tudo igual na diagonal, 3 tensões iguais, e uma parte deviatórica, ou desviadora, ou de distorção.
que é um estado de cisalhamento puro. Nós vamos provar isso aqui, porque vocês viram isso aí lá em sólidos 1. Né? Então, eu sempre posso dividir esse tensor tensão num tensor hidrostático 2D, é só isso aqui, ó. Todas as tensões iguais. Elas podem ser todas negativas, né? Mas são todas iguais. E não tem nenhuma cisalhante. E o tensor desviador, ele é um tensor, vocês não vão enxergar isso aqui, mas ele é como se tivesse tração numa direção e compressão na outra. Se eu girar isso aqui 45 graus, continua sendo o mesmo ponto, né? Vocês vão encontrar um estado de tensões de cisalhamento máximo. Vai ter 3 tensões iguais aqui, não importa, normal. Ou seja, isso que sobra, quando eu pego esse tensor de tensão completo e subtraio o hidrostático, o que sobra é um estado de cisalhamento puro. Eu estou exatamente aqui no ciclo de Moore, né? Então, é o estado mais nocivo para o escoamento. E por isso, a maior parte das formulações para a plasticidade clássica dá importância para isso aqui. Isso aqui é a mesma coisa que dizer, preste atenção nas tensões e deformações cisalhantes. É ela que escoa o material. A hidrostática sai na urina, não faz nada. Pode jogar uma peça lá no fundo da Poça das Marianas, que ela não vai escoar. Comprimindo uma peça, você não consegue fazer escoar. Isso aqui vai ser importante lá em materiais frágeis, porque isso aqui abre trinca. E nós vamos assumir aqui que as tensões são sempre assim. A sigma 1 é a maior em módulo. Não, a sigma 1 é a maior, a sigma 2 é a menor e a sigma 3 é a menor em módulo. Em outras palavras, se for tridimensional, elas são nessa ordem, mas se for bidimensional, o sigma 1 e o sigma 2 tem algum lugar e o sigma 3 está sempre no zero. Então, se o sigma 3 for zero, ele está sempre aqui. Vocês sabem calcular a tensão máxima cisalhante. Aqui estão os invariantes de tensão. I1 é o somatório das tensões da diagonal. Tá? Isso aqui está tudo errado. Não está errado. E aqui tem notação inicial para vocês. O I2 e o I3. O I2 já pega produtos de tensões e o 3 tem que pegar o determinante que é chato. Então vejam que o J é a mesma coisa, é um invariante, mas só do tensor tensão de distorção do cisalhante. Como o tensor tensão de cisalhante não tem a soma dos tempos da diagonal da zero, eu falei para vocês aqui, ó, que ele ficava no estado de cisalhamento puro. Não tinha essas tensões normais aqui. Então o J1 é zero. J1 é igual ao 1, só que para tensão desviadora. Aqui está o J2, aqui está o J3. Então a gente está mostrando aqui, ó, que o primeiro invariante de tensão, a soma dos termos da diagonal do tensor tensão de distorção é nulo. Por quê? Porque não tem tensão normal, só tem cisalhante. Então só o J2 e o J3 são importantes. Então as pessoas costumam chamar esse tipo de plasticidade que nós vamos mostrar para vocês de plasticidade J2. Que é esse termo aqui que é importante. E uma outra coisa que nós estamos relembrando, vocês viram energia de deformação lá em sólidos 1. Num processo linear elástico, de lei de Hooke válida, essa energia de deformação é a área sobre essa curva aqui, na parte linear elástica. Se eu tiver as tensões principais, ela é escrita assim. Basta conhecer duas propriedades. Isso é energia por unidade de volume. Eu preciso integrar essa expressão na peça toda para saber quanto de energia a peça absorveu. Então, como nós estamos falando de escoamento, nós estamos falando de materiais dúteis. Não existe escoamento em materiais frágeis. Então, o pessoal de cerâmica, aí, o pessoal de alguns metais aí frágeis, só lamento. Né? Não se fala em critérios. Aí você usa outro critério de falha, se essa for a tua falha. Critério de falha de ruptura. Né? A tensão de cisalhamento, já falamos sobre isso. Desempenho e papel mais importante. Vamos levantar a bola dela. E nós estamos estudando aqui critérios de falha para início de escoamento. Eu quero saber quando que começaria o escoamento. Então, eu posso dizer que começou a escoar, ou que vai escoar naquele ponto. Eu não sei o que vai acontecer depois, e eu não estou aqui tão preocupado em calcular ponto a ponto como que a peça vai ficar.
Se você usar um software de elementos finitos, por exemplo, isso vai ser fácil, né? Mas a gente quer saber quando inicia o escoamento. Os dois critérios mais famosos vocês conhecem muito bem, eu vou passar rapidamente por eles aqui. O primeiro é a TMTC. Eu não sei se chamavam assim, quando eu dava sólidos 1 eu chamava de TMTC. Teoria da máxima tensão cisalhante. Esse critério aqui foi inventado por Tresk e generalizado por Guest, e nós temos um ano aqui, então isso aqui já é velho pra caramba, mas a grande sacada dele foi essa, de que quando eu vou lá e coloco aqui minha tensão sigma 1 e minha tensão sigma 2 no diagrama, o que é isso aqui? Não, isso aqui era tensão cisalhante, tensão normal, no círculo de Mohr. Eu tinha a tensão principal sigma 1 aqui, 2, perdão, é menor, sigma 1 aqui, mas a gente sabia que o raio do ciclo de Mohr era a tensão cisalhante máxima. E isso aqui que é importante em materiais. Então eles fizeram a seguinte sacada. Eu vou pegar e calcular qual é a tensão cisalhante máxima da minha peça lá no ponto crítico. Ou seja, eu vou calcular o raio no círculo de Mohr na peça real. E vou com um determinado carregamento. E vou comparar com o raio do círculo de Mohr do meu corpo de prova, lá no ensaio de tração, uniaxial, ASTM, tudo controlado. O corpo de prova lá na máquina de ensaios vai começar a escoar quando a tensão cisalhante máxima ultrapassar o tau ESC, tensão de escoamento ou cisalhamento. Então eu posso dizer o seguinte, quando o raio do ciclo de Mohr da minha peça real, tridimensional, estado de tensões complicado, eu calculo o raio do ciclo de Mohr 3D, o maior deles. Quando esse raio ficar igual ao raio do corpo de prova, no momento que o escoamento começa lá no laboratório, então também a peça real vai começar a escoar. Então, basicamente, esses dois estão comparando o raio do ciclo de Mohr, ou, se vocês preferirem, calculando a tensão cisalhante máxima. No momento que ela chegar no valor de tau ESC, vai romper também. Tau ESC é a tensão de escoamento ao cisalhamento. A gente, idealmente, faz o quê? Se aqui é tensão cisalhante, aqui é tensão normal, começa o ensaio de tração, só tem tensão normal. O raio do ciclo de Mohr vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. Isso é um raio de... Ele tem uma tensão, todas as tensões são zero, menos a sigma 1, né? Isso não era para ser uma elipse, né? No momento que chegar no escoamento, esse ponto aqui vai ser sigma ESC. Desgraça isso aqui. Se isso aqui é sigma ESC, o raio do ciclo de Mohr dele aqui, ó, vai ser o tau ESC. Então vocês aprenderam a aproximar o tau ESC como sendo sigma ESC sobre 2, né? Então eu tenho sempre tau ESC. Se vocês não tiverem medido diretamente isso, usa metade da tensão de escoamento. Então quando o máximo raio do ciclo de Mohr da tua peça atingir metade da tensão de escoamento, a peça vai começar a escoar. Aqui está o ciclo de Mohr no ensaio de tração. Deixa eu ver se tem. Então você vai, no momento do escoamento, esse ponto aqui vale sigma ESC, e esse raio aqui, ó, é o tau ESC. Por isso eu estou dizendo que o tau ESC aqui, ó, no momento do escoamento, é sigma ESC sobre 2. Acho que vocês lembram disso, né? Vamos pegar o caso 2D aqui, que é mais fácil de explicar. As tensões sigma 1, 2 e 3 dele, no 2D nós vamos ter sigma 1 e vamos ter sigma 2. O sigma 3 vai ser sempre zero, tá? Porque é 2D. Se não for, nós vamos assumir que ele é o menor deles em módulo. Então ele está sempre dentro. Ou ele é zero, ou ele está sempre dentro. As pessoas às vezes calculam um problema bidimensional, calculam o sigma 1, calculam o sigma 2 e falam, meu raio do ciclo de Mohr é esse aqui. Esse é o meu tau max. Está errado. Você tem que se lembrar que toda a peça é tridimensional. Tem uma tensão sigma 3 aqui. Então, no tridimensional, o máximo raio de ciclo de Mohr é do maior círculo. É esse aqui. Isso é o meu tau max. Não é esse raio de ciclo de Mohr e nem esse aqui. Então, aqui eu tenho duas situações. Ou todo mundo é positivo ou todo mundo é negativo. Mas eles têm o mesmo sinal.
E aqui eu tenho uma tensão sigma 1 positiva e uma sigma 2 negativa. Então essa aqui vai ser mais fácil. Então, no primeiro caso, o sigma 1 está aqui, o sigma 3 é zero. Então esse aqui é o maior raio. Se o sigma 2 for negativo, o sigma 1 está em algum lugar menor aqui e o sigma 3 está aqui na origem. Então esse aqui é o máximo raio de ciclo de morte. Então a tensão máxima cisariante ou essa ou essa. Então, isso aqui, para não escoar, tem que ser menor que o tau ESC, que é sigma ESC sobre 2. Então, esse critério aqui, no caso, é o seguinte: eu pego a máxima principal 1 ou a máxima principal 2 em módulo, elas têm que ser menores ou iguais que sigma ESC para não haver escoamento. Se for esse o caso, B, as tensões sigma 1 e sigma 2 têm sinais diferentes, e isso aqui vale para o tridimensional também, se o sigma 3 estiver em algum lugar aqui dentro, aí é só pegar esse menos esse, dividido por 2, né, que é o diâmetro, dá o raio. Então, esse raio aqui não pode ser maior do que sigma ESC. Então, vocês aplicam ou esse ou esse. Só tem que ver os sinais das maiores tensões principais. Quando vocês faziam esse gráfico, para cada um dos quadrantes, num diagrama sigma 1, sigma 2, vocês obtinham isso aqui. Eu normalizei com sigma ESC, né? Então, o que vocês têm que fazer é ver qual é o estado de tensão de vocês. Ah, meu sigma 2 é esse aqui positivo, meu sigma 1 deu negativo, deu esse ponto, está dentro. Se caiu aqui fora, escoou. A outra variação é esse do critério de Henke-Mises. Tecnicamente, quem inventou isso aqui foi Hilbert, em 1904. E o Mises e o Henke estão aqui, os dois. Eles descobriram isso aí e generalizaram em 1913. A ideia deles era a seguinte: vamos tentar evitar raio de ciclo de Moore, porque o raio é uma medida vetorial. E a tensão de escoamento do cisalhamento não é exatamente uma fração da tensão normal de escoamento. Então, eles tiveram uma ideia de usar uma medida mais paramétrica. Ao invés de comparar raio de ciclo de Moore, ao invés de comparar a tensão cisariante, vamos comparar energia. Porque eu sei que o meu corpo de prova, durante o ensaio de tração, ele está absorvendo energia. Só que a gente sabe que a tensão cisariante desempenha o papel principal. Então, eu vou usar só a parte da energia que vem das tensões de cisalhamento, a energia de distorção. Porque a energia hidrostática, o nosso corpo nem sente, nosso corpo de prova. Então a ideia desses caras foi: eu vou calcular a energia de distorção da minha peça real num ponto e vou comparar com a energia de distorção de um corpo de prova lá no ensaio controlado no momento do escoamento. Quando essas duas energias forem iguais, é porque o meu ponto da minha peça também vai começar a escoar. Em outras palavras, a gente vai calcular uma quantidade, que é uma energia, que depende da tensão sigma 1, depende da tensão sigma 2, depende da tensão sigma 3, talvez dependa da temperatura. Você pode botar um monte de caco aqui dentro. Você vai botar tudo isso aqui numa panela só, misturar e tirar um número. Nós vamos aprender a chamar de tensão equivalente, ou tensão de von Mises, que vai ser comparado com a tensão de escoamento do material. Porque o grande problema é que no laboratório, onde eu tiro isso aqui, eu tenho um estado uniaxial de tensões, condições controladas, um corpo de prova perfeito, uma norma sendo seguida, e isso aqui vem de uma peça real, um estado de tensões tridimensional, condição de contorno completamente diferente, tudo maluco. Então eu tenho que dar um jeito de pegar todas aquelas tensões, transformar num número que eu possa comparar com um outro número lá do ensaio de tração. E isso é feito através de energia. Então a condição para o escoamento é a seguinte: quando a energia de distorção da minha peça no ponto crítico atingir o mesmo valor da energia de distorção do corpo de prova no momento do escoamento, vai escoar também a peça. Como é que eu faço isso? Aqui está o tensor tensão. Eu vou pegar ele na versão principais aqui. Eu já tenho sigma 1, 2 e 3, para não ter nada fora da diagonal. A gente pode calcular a parte hidrostática, que está aqui. Tenho 3 tensões iguais, que é a média das tensões normais. Né? Soma essas 3, divido por 3, então todo mundo aqui tem o mesmo valor. Essa aqui é de distorção. Essa aqui que vocês viram lá no sólido do zoom, que eu posso girar e isso aqui vira um cisalhamento puro. Se eu somar essa diagonal aqui dá zero, né? Mas essa parte aqui de distorção é que nos interessa. Então eu vou considerar que esse aqui, sigma D, é o meu tensor tensão. Isso aqui eu vou ignorar. Então veja o seguinte: a energia de distorção é calculada com as tensões principais dessa maneira. Eu vou dividir ela em duas. Como é que eu faço isso?
eu escrevo essa expressão aqui só para esse estado de tensões, dá isso aqui. E depois eu escrevo essa expressão como se só existisse essa tensão aqui, que está aqui. Então, se eu pegar a completa e subtrair a parte hidrostática, o que sobra é essa daqui, é a energia de distorção. Ou seja, essa é a parcela daquela energia que meu corpo absorve, que vem só de tensões cisalhantes. Embora ela esteja escrita em termos de tensões principais. A razão é essa. A gente está preocupado com mudança de forma. O deslizamento dos planos cristalinos produz mudança de forma. Volume é uma espécie de compressão do arranjo atômico. Ah, mas quanto que é a energia de distorção lá no corpo de prova? Bom, está aqui meu corpo de prova. Fui carregando, chegou no momento de escoamento. Peguem essa seção aqui, que é completa, faz tudo igual a zero, menos sigma 1. Dá isso aqui. Mas no momento do escoamento, esse sigma 1 é sigma ESC. Aí vai virar isso aqui. Então eu tenho duas expressões, pessoal. Essa aqui é da minha peça real. Você joga lá no teu software de elementos finitos, tira sigma 1, 2 e 3 e obtém esse U da peça real. E esse aqui é um número que depende só do modo de cisalhamento e da tensão de escoamento do material. Eu conheço, não precisa simular nada. Isso dá um número também. O escoamento vai acontecer aqui na peça quando isso aqui se tornar igual a isso aqui. E se vocês fizerem essas duas expressões iguais e algebrizarem, vai ficar assim. Ó. A condição para que não haja escoamento é que esse trambolho todo aqui do lado esquerdo seja menor ou igual que a tensão de escoamento. Esse trambolho todo se chama de tensão de von Mises. Então, para que não haja escoamento, essa aqui é a condição. Se vocês estiverem trabalhando na prática, a gente usa isso. Se você não quiser usar a tensão principal, é essa. E no 2D temos aqui as duas versões também. Vocês viram isso só do Zoom. O gráfico de todas as combinações de sigma 1 e sigma 2 no 2D, que me dá o escoamento acontecendo, e dá igual a sigma ESC, quer dizer, eu faço essa condição aqui acontecer para igualdade aqui, é o elipse, que vocês aprenderam também, que é a mesma coisa. Caiu aqui dentro o sigma 1 e sigma 2, não vai escoar, caiu fora. Aqui no azul é exatamente a iminência do escoamento, eminência do escoamento, não sei. Não mais. Aqui tem um blá 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 que não interessa. Mas essa elipse e aquele hexágono que vocês viram são, na verdade, projeções bidimensionais de uma peça que, na verdade, é 3D. Você está ignorando a tensão sigma 3 por alguma razão. Então a gente aprendeu a trabalhar com aquela elipse, com aquele hexágono, mas vocês têm que entender que no caso tridimensional, se eu for plotar o critério de falha de von Mises, vai dar um cilindro. Então é efetivamente uma superfície, não é uma curva, que está passando com a geratriz aqui, essa normal N, é uma geratriz que faz o mesmo ângulo com os três eixos, sigma 1, sigma 2, sigma 3. Eu chamo de tricetriz. Enfim. E o hexágono é um prisma, essa hexagonal, que está orientado do mesmo jeito. Eles dão o mesmo valor aqui, eles se tocam nesses pontinhos aqui, né? Vou mostrar isso daqui a pouco. Mas então o que vocês veem lá, sólidos 1, sigma 1 e sigma 2, é uma elipse tocando um hexágono, mas é um corte inclinado do cilindro e de um hexágono, e do prisma hexaédrico. Eu tenho o meu sigma 1, o meu sigma 3, o meu sigma 2, plotar eles e ver se caiu dentro desse cilindro ou fora, dentro desse prisma ou fora. Por isso que, se eu calculo aqui um estado de tensões que cai aqui, ó, segundo a teoria de Tresk, ele escoou, mas segundo a teoria de von Mises, ele não escoou ainda. Aqui vocês estão vendo resultados experimentais para ferro fundido, que é um material frágil, ele obviamente não seguiu a elipse nem o hexágono, ele seguiu o quadrado da TMTN, não é o caso aqui. Mas os materiais dúcteis, olha o aço, olha o cobre, olha o alumínio, que é o material dúctil por excelência, eles estão seguindo mais ou menos esses critérios bem, principalmente a elipse de von Mises. Aqui tem outros resultados mais, em outras posições, outros quadrantes, né? E engraçado que aqui temos polímeros também. Os polímeros já não servem tão bem assim, mas continuam seguindo. Por quê? Porque o escoamento tem uma natureza um pouquinho diferente aqui. Mas dá para usar. Dá para usar. Né? Aqui o policarbonato sai um pouco fora, né? O poliestireno, que é o quadradinho, onde é que ele está aqui? Aqui, ó. Saiu bem fora, né?
O PVC também seguiu um pouquinho mais ou menos o policarbonato, e o PMMA aqui, enfim, não foi tão perfeito, mas, como eu disse, dá para usar. E isso leva, inclusive, àquela visualização gráfica do que é coeficiente de segurança. Né? Vocês têm aqui o quarto quadrante, do caso 2D, vocês têm um determinado carregamento da peça, aquele carregamento de trabalho. Ele produz um σ1 e um σ2, que eu estou chamando de ponto P. Como tudo é linear aqui até chegar no escoamento, se eu duplicar a carga, eu duplico essa posição do ponto B, ponto P. Né? Então, não é fácil, não é difícil achar a intersecção dessa reta OP com a linha vermelha, dá o ponto A. O ponto A é o escoamento segundo a máxima tensão cesariante. Então, o máximo que o meu material aguenta é isso aqui, esse comprimento. E o que eu estou aplicando é esse comprimento aqui. Se eu dividir o máximo que eu posso aplicar pelo que eu estou aplicando, me dá o coeficiente de segurança, me dá a distância que eu estou da falha. Então, A sobre OP é o coeficiente de segurança do teste. Se for 1 esse número, o P está em cima do A. E se ele for menor do que 1, o P passou do A. Eu saí da superfície de escoamento e aí a gente escoa. Então, vocês estão vendo aqui uma visualização do critério de falha, do coeficiente de segurança. Ele nos dá, entre aspas, aí a distância que nós estamos da falha, normalizada. Para VOMIS é a mesma coisa que o ponto B. E se fosse um material frágil, teria da máxima tensão normal com o ponto C. Não interessa aqui para nós. Então a gente vai saber quando começa o escoamento usando uma dessas teorias. Agora, o que acontece depois dele? Como que ele endurece? Como que ele fica? Se vocês forem fazer ensaios cíclicos de materiais, vocês vão ver curvas como essa em azul aqui, ó. Carrega, descarrega, escoou, carregou de novo, escoou em outro ponto, carreguei mais, aí descarreguei e ficou essa bagunça. Vocês estão vendo que a gente começa o ensaio e ele não fica todo paradinho numa região aqui. Ele começa a perambular para os lados. Eventualmente ele pode, como vocês podem ver nas figuras aqui de baixo, começa com... Deixa eu pegar outra cor aqui. Ele começou com uma amplitude, digamos assim, escoando com uma tensão de escoamento. Eu tive que ir aumentando a tensão do escoamento a cada ciclo para continuar escoando. Que é aquele endurecimento que a gente falou agora há pouco. Mesmo que essas coisas estivessem centradas. Então, veja aqui, eu comecei a ensaio, escoei aqui. Carreguei até aqui, descarreguei, e a tensão negativa aqui, eu escoei de novo, continuei encruando. Quando eu parei de encruar e carreguei de novo, eu fui escoar com uma tensão bem maior. Isso aqui é um ensaio realmente fácil de fazer. Então, isso que eu quero dizer com como escoa. Ou seja, quais são as regras de endurecimento. Nós vamos ver o seguinte. Aqui eu tenho a superfície de escoamento do VOMIS e aqui é do TREG, né? Aquela vista de cima. Eu estou sentado naquela normal N lá do cilindro e do prisma. Nós vamos plotar aqui o sigma 1, 2 e 3. Isso aqui era para ser sigma ESC, essa aula daqui. Vou pegar o vermelho de novo. Isso aqui era para ser sigma ESC. E nós temos que botar o nosso ponto aqui e saber se entrei ou saí ou não, né? Mas cada vez que eu saio, como a gente viu aqui, para escoar de novo, depois que eu descarrego, vem para o zero, eu vou ter que chegar uma outra tensão de escoamento. O que nos faz pensar é o seguinte, esse ciclo aqui, esse cilindro, ele aumentou de diâmetro naquele ponto depois que eu escoei, porque ele passou a ter outra tensão de escoamento. Entenderam a analogia? A mesma coisa com o prisma. E como nós mostramos nesse caso aqui, ó, a tensão de escoamento da compressão passou a ser uma e na tração outra, quer dizer, a minha distância para o escoamento aqui não é a mesma que para cá. Então, me faz pensar também que, além de ele aumentar de diâmetro, ele pode estar saindo daquele centro e vindo para outro lugar aqui. Ele escoa mais facilmente na compressão do que na tração, ou vice-versa. Então, nós podemos mudar o tamanho da superfície de escoamento e a forma dela durante o encruamento. Aqui vocês estão vendo as duas modalidades. Quando a minha superfície, aqui é a de VOMIS, elipse, essa aqui é original, a gente sempre desenhava essa. Aqui está o ponto de escoamento. Então eu fiz o ensaio de tração, pá, aqui está o sigma ESC. Continuei carregando, depois escoando. Esse ponto continuou escoando, o que acontece é que ele veio para cá.
Se eu descarregar e vier para cá, quando eu subir de novo, eu tenho que chegar nessa nova tensão de escoamento para continuar escoando. Ou seja, não é mais essa elipse, é essa de fora. Mas ela continua centrada e continua com a mesma forma de elipse. Então, ele é chamado de endurecimento isotrópico. A outra modalidade é quando eu escoo aqui com o sigma ESC. A superfície original está aqui. Vou encruando, paro e saio aqui e descarrego. Para eu escoar de novo, eu tenho que subir por aqui de novo, vir para essa nova tensão de escoamento e continuar. Mas se eu inverter o carregamento e começar a comprimir, ele vai escoar com uma tensão menor do que o módulo dessa daqui original, ou dessa daqui nova. Porque a superfície não aumentou só como no isotrópico, ela transladou. Então esse é um caso em que a distância entre essas duas aqui fica sempre mantida, mas você fica fazendo gráficos para lá e para cá, ele pode até estar dançando, mas essa distância está sempre mais ou menos mantida. Tentei mostrar isso em alguns casos aqui, mas aqui está difícil de ver, porque na prática é uma mistura dos dois, mas você, quando entrar no software de elementos físicos, vai ter que dizer para o teu Abacus, teu Nastran, você está usando encruamento isotrópico, ou cinemático, ou alguma opção que permita misturar os dois. Você vai ter que entrar com dados para usar essas opções. E é aí que a vaca torce o rabo. Não é só clicar um botão e falar usa o default. Você tem que saber que dados você vai colocar aí para dentro. Felizmente, boa parte das vezes uma curva de tensão de deformação plástica resolve, mas existem outras coisas. Então, se eu entrar com a curva de tensão de deformação do meu material e disser que é isotrópico, é fácil. Ele vai fazer isso aqui e vai aumentando para os dois lados. Se eu disser que é cinemático, ele vai manter a distância entre a tensão de escoamento na compressão e na tração sempre constantes. Vamos ver um pouquinho de cada um deles. No endurecimento isotrópico, a gente tem que assumir um modelo de escoamento. A gente pode escolher aqui um endurecimento linear ou um endurecimento aqui regido por uma equação. Mas vai acontecer isso. O meu cilindro, o meu prisma, eu vou engordar, vou aumentar de diâmetro. Então, sair daqui do escoamento e vir para cá. Isso é dado por essa curva. Eu sei esse ponto porque eu conheço essa curva. Eu posso usar uma das outras formas se eu quiser. Quanto mais simples, menos dados vocês precisam fornecer, mas também menos potente é o teu modelo, né? E vejam, aqui eu não estou falando de velocidade de carregamento, que precisaria de outros dados ainda. Se vocês estiverem com deformação plástica aí naquela faixa 0 a 10, 15%, vocês podem utilizar formulações muito bem conhecidas. A gente pode desprezar a parte elástica, quer dizer, eu posso assumir que essa deformação elástica aqui, ó, ela é tão pequena perto da deformação plástica que eu vou utilizar, que eu ignoro a elástica. E eu faço uma equação só para essa parte vermelha da curva. Claro que uma reta seria mais simples, né? Mas eu posso escrever isso na forma de uma regra de potências. Se eu tiver a temperatura ambiente, isso aqui funciona bem. Muitas simulações de processo de conformação utilizam isso. Eu preciso de um coeficiente K e de um expoente N. E vocês encontram isso aqui normalizados em tabelas. Repito, temperatura ambiente. Isso não é a quente. Porque em temperatura ambiente, só a deformação já resolve. Aqui tem algumas tabelas que eu tirei desse livro aqui. Vocês têm aqui para alumínios conhecidos, para alguns aços muito utilizados. Tem modo de elasticidade, tensão de escoamento, mas tem aqui o K e o N. Então a gente consegue, inclusive, corrigir essas propriedades para carregamentos cíclicos. Mas isso é um assunto que nós não vamos entrar aqui. Você consegue esses valores, você consegue desenhar essa parte. Se a parte linear interessar, você pega o modelo de elasticidade e desenha na unha a parte linear. Aí daqui para frente você desenha usando essa curva. É uma possibilidade. Mas se você estiver com temperaturas altas, acima de 300 graus, 400 graus, aí, mesmo que a parte elástica seja desprezada, de novo, nós vamos escrever só para aquela parte plástica, mas aí nós temos que falar em taxa de deformação. Nós não podemos falar mais só em deformação. Notem a diferença entre essas duas equações, K, epsilon na N. Aqui eu tenho uma constante, epsilon ponto na M. Se eu fizer o M0,
a gente tem uma forma igual à anterior, não depende da taxa de deformação. A maior parte dos metais usa 0,2. Então, se você não tiver um chute para dar, use isso aqui. Existem materiais com uma grande elasticidade no regime plástico. São aqueles materiais com a curva tensão-deformação bem esticada, quase horizontal, né? E se eu fizer vocês têm aqui a equação da mecânica dos fluidos para um fluido invíscido, né? Tensão é proporcional à taxa de deformação, sem expoente. Então, se vocês estiverem com a temperatura abaixo da temperatura de transição dútil frágil, o expoente N é o que importa. Se estiverem acima, o M é o que importa. Tá? Uma dica que a gente pode dar aqui para vocês é o seguinte: ensaiem o material na temperatura de trabalho e olhem a parte de estricção, depois da estricção do material. Se ela for muito contínua, se ela for muito longa, se ela tiver uma boa utilidade depois da estricção, quer dizer que a taxa de deformação local é maior. É um material muito dútil. Tá? Agora, se a estricção for pouco pronunciada, aí não é quase dútil. Então, se a estricção for grande, é melhor vocês usarem uma formulação com taxa de deformação. O caso mais comum que nós temos de como é que eu vou chamar isso? Parametrização da curva tensão-deformação, incluindo o regime plástico, é a fórmula de Ramberg-Osgood. Aliás, deixe-me ver. Onde estamos? Só um minuto, deixa eu abrir um PDF aqui. Não vou abrir PDF nenhum. Abrir sim, peraí. Leitura suplementar, artigos, está aqui. O que aconteceu nessa nhaca? Tudo que eu não queria. Bom, deixa eu ver se vocês estão me enxergando agora. Então, eu coloquei no Moodle ali na seção de artigos, leitura suplementar, artigos, sei lá como é que era. Eu botei esse artigo aqui de 1943 do Ramberg e Osgood, do qual eu vou falar agora. Esse é um artigo de 1943, época da guerra, né? Da NACA. A NACA se tornou, em 1957, NASA, que vocês conhecem muito bem. Então, para quem quiser, está lá esse artigo aqui. Estão vendo aqui um conjunto de equaçõezinhas padronizadas e, ao final, vocês têm algumas curvas desenhadas, como naquela época, né? Muito simples, mas o que vocês vão encontrar lá vai ser exatamente, talvez escrito de uma forma um pouquinho diferente, essa equação aqui, que é a equação de Ramberg-Osgood. Ela dá a deformação em termos da tensão. O que é isso aqui? Lei de Hooke, parte elástica. Ela dá a reta. E isso aqui é a parte plástica, onde o K e o N são aquele que nós conversamos agora há pouco. Existe uma forma alternativa que pode ser escrita utilizando a tensão de escoamento do material, que está com sigma Y aqui. Se vocês tiverem a tensão de escoamento do material, o modo de elasticidade, o coeficiente N e o coeficiente K, vocês obtêm esse alfa aqui. Tá? É uma coisa meio... uma forma alternativa, mas não vejo muita utilidade nela, exceto que ela usa a tensão de escoamento. Mas você dispensa o coeficiente K, mas continua utilizando o coeficiente N. Mas eu usei o K para calcular o alfa, então é só uma forma alternativa mesmo. O que é importante aqui? Essa é uma equação que faz uma transição da tensão de escoamento para a parte plástica. Tá? Aqui vocês estão vendo em azul a plotagem de uma equação dessas. E aqui, uma tensão de escoamento chamada convencional, aqui, que é baseada nesse alfa aqui. O alfa seria o 0,02 da tensão de escoamento convencional geral. Como é que eu determino o N e o K? Bom, vocês pegam o diagrama tensão-deformação do material, a tensão de escoamento está aqui em vermelho, você vai precisar dela, né? Mas eu pego 2 pontos quaisquer aqui, se possível na faixa que você vai trabalhar com a plasticidade. Eu tenho σ1, ε1 e o ponto σ2, ε2. Tiro o log deles. Por quê? Porque num gráfico bilogarítmico, a curva tensão-deformação para essa curva aqui vai ficar aproximadamente uma reta.
Então, a inclinação dessa reta no gráfico logarítmico pode ser calculada como sendo n, portanto, o coeficiente da curva Power Law, da curva de potência. E o K1 é obtido, depois que eu tiver o n, pegando esse ponto aqui, o σ1 e o ε1, elevando o denominador na n, você tira o K. Então, com 2 pontos aqui, se eu não tiver tabelado, eu posso calcular essas coisas. Tá vendo? Existem outros métodos mais precisos, aqui eu estou fornecendo uma referência adicional, mas nós não vamos usar aqui. Então, vocês coletam esse material na literatura. É evidente que os softwares modernos, hoje, se você entra com a curva, ele já faz isso para você, mas alguns ainda não. E repito, se você quer fazer um cálculo simplificado, você vai ter que fazer alguns à mão, vocês vão precisar dessas coisas. Aqui eu tenho uma compilação de algumas dessas curvas aqui. A curva de Ludwig é, na verdade, um if, porque ela é um Lady Hook até a tensão de escoamento. Depois começa a usar uma Power Law. Dependendo desse expoente n, vocês têm os vários graus de agressividade aqui na parte plástica. Mas todo mundo escoa no mesma tensão de escoamento sigma-y. Aqui nós temos uma curva exponencial que precisa de um fator H também, mas ela é capaz de fazer essa transição. Aqui temos a Power Law do tipo essa esqueci o nome do Osgood. Ramberg. Osgood. E vocês estão vendo aqui de novo, de acordo com N, eu consigo fazer as várias transições. E aqui eu tenho outra curva, a do Sargent, que é mais maluca, mais complicada, mas para plásticos pode vir a ser útil. Aqui tem uma outra, só que é só a parte plástica aqui, mostrando que para cada uma delas, o que eu preciso? Ou N, ou K, ou H. Né? Sempre com 2 fatores eu consigo matar o resto. Para a parte plástica apenas. Aqui estão vendo a comparação entre as curvas de Ramberg-Osgood e de Ludwig. Elas dão quase a mesma coisa. Qual é a vantagem da Ramberg-Osgood? Vantagem não, ela não tem esse canto vivo, mas isso pode ser uma vantagem. Ela descola um pouco antes da reta aqui, né? Então a minha parte linear aqui fica meio bichada aqui no fim. Ludwig também, mas aqui Ludwig é um if, né? Até aqui é uma reta, daqui para cá é que a equação dele manda. Aqui é uma equação para todo mundo. Bom, o endurecimento cinemático, ele é particularmente útil, como eu falei, em carregamentos cíclicos, porque você escoa, tem uma nova tensão de escoamento, e agora na compressão ele vai escoar antes do que se imaginava. Então isso aqui pode ir subindo e começando a fazer um troço assim, ó. Você sobe, e carrega de novo, e essa altura aqui fica constante, porque o raio do meu cilindro de escoamento aqui da superfície de Mises permanece constante, só que ele está andando no espaço. Chega uma hora que eu estou com o meu material, ele tem uma tensão de escoamento aqui na tração, e quando eu inverto o carregamento, ele escoa de novo com essa tensão aqui, não chega nem a compressão, em teoria, né? Então aqui nós temos uma ilustração, olha. Eu vou pegar um material elástico linearmente plástico, veja que ele está aqui, ó, elástico, essa parte elástica. Isso aqui é o modo de elasticidade. E aqui está a tensão de escoamento inicial, sigma ESC. Chegou na tensão de escoamento, se ela fosse negativa, estaria aqui, ó, né? Eu continuei plastificando e parei aqui. Já escoou. Eu vou usar o material com endurecimento isotrópico. Então, eu vou descarregar. Como essa aqui é a minha nova tensão de escoamento, eu só vou escoar de novo quando a tensão de compressão chegar no mesmo valor em módulo que essa que a gente tinha parado. Aí ele vai escoar de novo aqui. Porque o escoamento é isotrópico. Eu tinha esse círculo ou prisma e eu aumentei ele. Essa altura aqui. Então se eu vou para lá na tração ou se eu carrego para cá na compressão, não importa. Vai ter que vencer o mesmo raio. Se eu continuar carregando, eu aumentei agora em B aqui. Esse raio já ficou, ele tinha aumentado em A, e agora ele aumentou mais um Bzinho aqui, ó. Então, para escoar de novo agora quando tracionar, eu tenho que chegar em mais nessa nova tensão de escoamento aqui. E assim vocês vão indo. Então, você está aumentando
esse diâmetro, agora com C. Isso é o endurecimento isotrópico. Eu segui uma reta porque era elastoplástico linearmente plástico. Eu segui uma reta, mas eu podia seguir aqui Homburg-Osgood, reta, Homburg-Osgood. Eu podia chegar aqui e seguir Ludwig, reta, aqui embaixo Ludwig, e assim por diante. Então, quem manda nessa reta aqui é a equação que você está utilizando, a simplificação que você está utilizando. Vamos colocar o endurecimento cinemático agora. Eu quero que essa distância entre as duas tensões de escoamento fique constante. Então, mesma coisa, cheguei aqui na tensão de escoamento, escoei, fui andando até aqui, parei, descarreguei. Eu descarreguei essa mesma distância, que é 2 vezes a tensão de escoamento. Chegou aqui, ele escoou de novo. Esse valor aqui em módulo é menor do que esse valor aqui, que era positivo. Então, no escoamento, ele escoou muito antes, porque eu tinha um ciclo de uma superfície de escoamento aqui, ela veio para o lado agora, mas ela continua com o mesmo diâmetro. Quando ela veio para o lado, eu tenho que vencer menos distância para escoar na compressão. Isso aqui é a nova tensão de escoamento. Tem que subir a mesma distância agora. Então, ela vai escoar aqui, ó. Eu subi esse mesmo 2Y. E aí, carreguei até aqui, ó. Mesma distância. E o gráfico vai fazendo isso aí que vocês estão vendo. Esse efeito de ficar andando segundo uma linha inclinada aqui se chama efeito Bauschinger. Isso é para nerd. E se eu usasse um material sem plasticidade? Ou melhor, perfeitamente plástico. Não é que não tem plasticidade, não tem endurecimento. Me desculpe, eu falei errado. Chegou aqui na tensão do escoamento, ele começou a escoar como se fosse um fluido. Parei, descarreguei, eu vou escoar de novo. Aqui não tem endurecimento, então não se fala em endurecimento cinemático, porque não está aumentando o nosso raio de círculo de Mohr. Ele é cinemático? Eu diria que é. Só que, ao invés de ele andar numa linha inclinada, esse crescimento dos gráficos, a gente vai fazendo ele crescer na horizontal, porque não tem endurecimento. A distância fica preservada, mas a tensão de escoamento da compressão e na tração é sempre a mesma. Ele vai andando em linha reta. Então, gente, é preciso lembrar que em modelos onde eu tenho velocidade de carregamento, que a gente não vai ver aqui, a curva tensão-deformação muda. Então, essa expressão que vocês estão usando para descrever, rapaz, tem que voltar disso aqui, para descrever a parte plástica, ela vai ter termos mais complicados. A gente mostrou uma versão muito simples, mas ela vai ter outros termos. E aí, então, vocês podem ter outros efeitos aqui, inclusive, para teorias mais modernas, mudança de forma. Ou seja, essa elipse pode começar a ficar deformada, ou o nosso cilindro pode começar a ficar deformado à medida que a deformação plástica vai acontecendo. Na prática, vocês têm sempre um pouco dos dois misturados. Alguns materiais são bem modelados com isotrópico, outros são bem modelados com cinemático, mas na prática você tem um pouquinho dos dois. Ou seja, a minha superfície vai mudando de tamanho, mas também vai se movendo. Então, não apenas essa distância entre os dois escoamentos vai mudando, como o nosso gráfico vai andando para os lados também. Eu disse que o papel da tensão cisalhante é o mais importante aqui. Ó. Aqui eu estou chamando de plasticidade J2. Ó, né? Se eu tiver só tração, isso aqui pode representar cisalhamento. Se vocês girarem 45 graus, vão ver que tem cisalhamento aqui. Isso aqui também é uma coisa muito importante. Um dos modos de deformação que mudam a forma. Mas o biaxial normalmente não faz nada. Então a gente tem que ter cuidado com o modelo de plasticidade que a gente escolhe. Porque se eu escolho tensão equivalente de von Mises, dá um resultado. É que vocês conhecem. Existem outros modelos de tensão equivalente. E aí pode mudar o resultado também. E o modelo de plasticidade que você usa vai dizer tudo. Se a tua curva está mal calibrada, ela não passa exatamente em cima dos pontos do teu material quando você experimentou no laboratório, esquece, né? E aqui, por não ter cisalhamento, a gente quase não fala nisso aqui, né? Vocês têm na
na leitura suplementar uma apostila bem curta, 10 páginas que é, onde eu falo um pouquinho disso aqui. Eu não falo nada de equipamento cinemático isotrópico, é só um resumo de plasticidade ali, fenomenológico, mas tem esse exercício resolvido. Eu quero que vocês leiam esse exercício com bastante atenção, porque ele explica algumas coisas legais para se trabalhar analiticamente plasticidade. É só barra, então é fácil de calcular. E ele mostra um negócio chamado reversão de carregamento, que acontece quando tem plasticidade. Nós temos 3 barras engastadas aqui, nós vamos tracioná-las com uma força F aqui. Eu não vou resolver o exercício de novo. Eu estou assumindo que o material é linear elástico, com tensão de escoamento sigma S, perfeitamente plástico. Acho que é isso. Então, quando você começar a puxar aqui, o que vai acontecer? Qual dessas 3 barras vai ter maior deformação? Essa, que é mais curta. Ela tem um L menor. Mesma área, mesmo material. Então vai chegar uma determinada força que essa barra aqui vai começar a escoar. Então eu calculo aqui a fase elástica. A força que eu estou aplicando, que é essa daqui, ela é necessária para manter todo mundo elástico. Depois eu calculo qual é a força que eu preciso aplicar para escoar a primeira barra, que é a 2, que é essa daqui. Eu obtenho essa força. Aí, então, eu vejo qual é a carga que eu aplico para escoar as outras 2. Bom, o mais importante é o seguinte. Quando eu escoo a primeira barra, eu, obviamente, estou trocando. Então, não é esse material aqui, não. É esse aqui, ó, tá? Eu desenhei errado, não sei porquê. Eu acho que... Não acho nada. Eu calculei, então, quanto escoa nas outras 2 barras. Quando essas 2 outras aqui, o I3, já escoaram, essa aqui está super escoada também. Mas a brincadeira vem na terceira parte do exercício, quando eu faço o descarregamento. Quando eu calculo a força que eu preciso para zerar a tensão nas barras 1 e 3, seja tirando a carga, vocês vão ver que essa barra aqui continua com deformação. Então eu preciso aplicar uma carga negativa para zerar essa minha barra aqui. Ou se vocês preferirem, se eu só quiser aliviar essas 2 de tensão, deixá-las com 0, essa aqui vai ficar comprimida. Porque é preciso entender que quando eu escoei a 1 e a 3, a 2 já estava escoando. Quando eu retornei as deformações plásticas das barras 1 e 3, a 2 continuava com plasticidade. Então a gente teve uma reversão de carregamento. Ou seja, uma barra que estava sem tensão, estava tracionada, quando eu tiro a carga, ela passa a estar comprimida. Porque essas 2 aqui vão puxar essa daqui. Então, ao invés dela ficar com tensão nula, ela fica com tensão negativa. Ela fica comprimida. Ela quer ficar esticada. Ela escoa mais que as outras. Então, leiam esse exercício aqui. Tá aqui eu estou mostrando como é o cálculo dela. É bem simples, né? Porque é tudo força sobre área e a deformação é ΔL sobre L. E aqui está mostrando para nós que tem uma redução de carga aqui necessária para descarregar o membro 2. Opa, desculpem. Daqui. Rapaz, cadê a caneta? Aqui. Essa é a força residual dos membros 1 e 3. Então o membro 2 fica comprimido e os membros 1 e 3 ficam tracionados. Leiam isso. Aqui está a carga no membro 2. É negativo. Está explicado aqui direitinho. Eu quero que vocês leiam. Esse exemplo aqui eu mostrei lá na primeira aula do tampo da garrafa escoando com pressão interna. Isso aqui foi uma das listas de exercício há muito tempo atrás. Eu não sei se vocês vão resolver isso aqui de novo, mas eu talvez pegue um problema mais simples. Eu vou falar sobre isso mais tarde, né, porque a rapaziada resolveu isso. Fizeram um deslocamento máximo de 15 milímetros, alumínio multilinear, o elemento de casca, etc, etc. Então, eu vou ver se a gente vai precisar disso aqui ou não, mas o mercado usou isso aqui para elemento de casca para simular essa plastificação. Deixa eu ver se eu tenho o filme aqui. Eu acho que não. Tá lá primeiro. Só um minuto.
Vamos ver se temos aqui. Eu tenho, peraí. Não, ele está dando um erro aqui, ele não consegue, já tão antigo que não está conseguindo reproduzir. Paciência. Mas enfim, eu mostrei isso para vocês na primeira aula, acho que vocês devem se lembrar, né? Algumas coisas que são interessantes de se fazer, que talvez vocês precisem por esse primeiro trabalho prático, tá? Módulo de elasticidade. Isso aqui é o TCC do Jonas. Ele tinha que tirar o módulo de elasticidade do latão e os dados que ele usava da literatura simplesmente não batiam, tá? E ele estava tendo alguma dificuldade aqui, porque estava tendo um problema de escorregamento aqui das garras. Ele podia tirar uma média aqui, ó, dava um módulo de elasticidade de 130, mas estava muito baixo. Claro que se ele tivesse um equipamento melhor, isso não estaria acontecendo. Deu baixo sim porque o ensaio deu errado, estava escorregando. Parecia válido, parecia linear, mas não era, estava escorregando. Então o que ele fez? Ele pegou a nossa mesa vibratória lá e colocou uma barrinha desse material para vibrar. E viu que a primeira frequência de vibração acontece em 281. Perdão, falei besteira. Fez um modelo de elementos finitos disso aqui e foi mexendo no modo de elasticidade até que a frequência natural de elementos finitos batesse com a frequência natural do experimento, lá na mesa vibratória. Ele foi chutando. E ele chegou no modo de elasticidade de... Deixa eu ver se está aqui. Eu acho que é esse valor aqui, ó, tá? 83,5, que é bem diferente desse aqui. É isso, acho que é isso. Então, é uma maneira que vocês podem fazer. Às vezes vocês podem descobrir propriedades. Se você tem dúvida numa propriedade, você faz um experimento, repete esse experimento no computador e mexe nas propriedades até que elas batam. Só que tem que ter certeza das outras, né? O pessoal, teve uma turma de alunos aqui dessa disciplina que quis tirar o modo de elasticidade medindo a inclinação aqui. O problema é que essa deformação é muito pequena, você tem que ter um equipamento muito bom para pegar essa inclinação boa. Esse pessoal mediu esses materiais aqui, ó, latão, cobre, alumínio e aço. O erro que eles obtiveram tentando calcular a inclinação ali, ó, chegou a 100% em alguns casos. Tá? Então, ó, eles obtiveram 74 no aço, era para ser 200. O cobre deu 53, era para ser 69. Então, eu não recomendo que vocês peguem e tentem traçar uma reta aqui para tirar o modo de elasticidade. Tá? O próprio Jonas, com o uso de DIC, Digital Image Correlation, né? Quando você pinta uma figurinha, você pinta a cara do Fry no corpo de prova e começa a deformar o corpo de prova. E aí você modela isso em elementos finitos também, de modo que as duas figuras se deformem por igual. E ele conseguiu um resultado muito melhor, uma inclinação muito mais próxima da realidade que o ensaio de tração que ele fez. Enfim, já nem lembro aqui. Outra possibilidade, ensaio de flexão. Isso aqui, gente, é interessante porque vocês sabem calcular a tensão de flexão facilmente, a parte linear normalmente está bem comportada, e nós podemos até tentar achar a tensão de escoamento. Isso aqui é a tensão calculada pela fórmula, mas ela já vai usar aqui um momento plástico. Não vou dar maiores detalhes, talvez vocês usem isso, né? Por último, para terminar a aula de hoje, elementos finitos. Bom, eu estou meio enferrujado, essas coisas estão bem modernas, mas os alunos me mandei mais ou menos atualizados. Quase todos os programas comerciais têm oferecem algum tipo de análise plástica. Nem sempre com todos os elementos, né? Às vezes você quer usar um elemento de material compósito com plasticidade, mas ele não existe. Então, RTFM é uma velha sigla americana, quer dizer Read the Fucking Manual. Porque lá está escrito tudo. O pessoal não quer ligar mais manual, quer ir para o YouTube. O ANSYS tem modelo linear, bilinear, multilinear. O pessoal então faz um ensaio, limpa para ter menos pontos, apaga um monte de pontos na planilha, deixa só uns 10 ou 20 pontos e põe essa planilha para dentro do ANSYS. Não precisa digitar um por um. Dá para ele a planilha com os dados. E você também pode entrar com algumas curvas tipo essas Ludwig e companhia, porque estão implementadas lá dentro, né?
Eu não vou falar para vocês disso aqui, porque eu já nem sei mais se o APDL tem tudo isso aqui, mas vocês têm aqui tabelas de propriedade, propriedades do material, vocês podem entrar com essas coisas. Vejam que o endurecimento tem aqui o tipo isotrópico e cinemático, que são dados por esse comando TB. Tá? Cinemático isotrópico, BKIN e BISO. Tem Power Law, tem não linear aqui, tem multilinear, tem o bilinear. E o cinemático ainda tem aqui Rio generalizado e Duncker-Prager. Então vocês têm várias escolhas para trabalhar ali dentro. Esse aqui, por exemplo, TB Data, no caso do bilinear, vocês entram com a tensão do escoamento e deformação do escoamento. Essa e essa. Vocês têm aqui a parte linear. Depois entra aqui com o módulo tangente, e ele sabe que daqui para frente ele segue essa inclinação C1. Entendeu? Aqui tem um exemplo desses aqui. Ó. Ele entrou com módulo de elasticidade, entrou com coeficiente de Poisson, escoamento isotrópico, e entrou aqui com esse ponto. Ó. A tensão de escoamento, ele sabe que a inclinação inicial da reta, essa aqui, é 209. Só que ele só vai com ela até essa tensão de 250 aqui, de escoamento. Daqui para frente ele passa a usar essa inclinação de 150 aqui para modo de elasticidade, que é o que está dado aqui. Aqui é a mesma coisa, só que está dando agora os vários pontos. Primeiro ponto, segundo ponto, terceiro ponto, então ele vai só emendando. Esse aqui ele tem, né? Aqui, ó, deformação plástica e tensão de escoamento. Isso aqui são esses dois valores que estão dados aqui, ó. Depois você tem outros 3 pontos, 4 pontos, e assim por diante. Dê uma olhada nesses 3 vídeos aqui, um deles fala só sobre plasticidade, mas os outros 2 são sobre ANSYS e Abacus, eu acho, já não lembro mais, esses aqui estão no ar porque eu conferi ontem. Enfim, isso que nós vamos ver de plasticidade, nós depois, na aula que vem, nós vamos falar sobre a lista de exercícios aqui, e talvez a gente já entre em viscoelasticidade e hiperelasticidade, que são tópicos mais demorados. Mas, repito, vocês vão ter, a partir da semana que vem, 15 dias para fazer uma lista de exercícios. Essa aqui é antiga, ela não deve mudar muito. Vocês vão rodar isso aqui usando o módulo secante. Vocês vão fazer análise aqui para vários materiais aqui. Vou ter que obter os parâmetros dele para alguns materiais. Eu provavelmente vou colocar os dados dos ensaios de tração desses materiais puros, sem limpar nem nada, para vocês baixarem e vocês vão trabalhar com eles. E depois tem outros ensaios aqui. Essa viga aqui em particular, vocês têm que fazer e guardar, porque eu acho que vocês vão analisar isso aqui por elementos finitos, não me lembro agora, e essa mesma viga vai ser analisada depois com plástico e depois com uma borracha. Então vocês têm que ir guardando os 3 resultados aqui com o passar da disciplina. Tá? Aqui eu estou dando aqui o material, eu dei o Y5.1045, essa curva que eu forneci para vocês. Essa turma aqui obteve esses parâmetros, por exemplo, para Ludwig van Berg-Osgood, exponencial, Power Law, eles obtiveram esses parâmetros e plotaram elas todas juntas aqui. Ó. O experimental é esse em azul. Nenhuma delas é particularmente boa na parte linear, né? Mas na parte prática está razoável. Vamos ver se a gente consegue fazer alguma coisa assim com vocês também. Aqui com o alumínio a coisa foi bem melhor, bem mais fácil. Exceto aqui o Ludwig, que começou muito embaixo, né? Mas os outros todos funcionaram mais ou menos bem. Uma turma um pouco depois, aqui está o resultado da simulação. Vocês estão vendo aqui que eles plotaram o deslocamento vertical, esse deslocamento aqui, em função dessa carga P. Vocês estão vendo que ele é linear e o troço se tornou plástico depois de um tempo. Mesmo sendo carga de deslocamento, dá para ver que houve plastificação, porque ele começou a andar muito mais rápido com uma pequena carga. Começou a plastificar. E pegar esse nó aqui, esse ponto, vocês estão vendo o que acontece com esse ponto. Eu provavelmente vou pedir para vocês pegarem um outro ponto aqui e fazerem um gráfico similar aqui. Talvez ele esteja só no linear ainda. Essa figura mostra aqui em cinza a região que plastificou aqui no engaste. Ó. Se eu continuar aumentando essa carga, essa região aqui vai continuar aumentando. Chega a hora que você está com tudo plastificado aqui. Vocês vão brincar com esse problema aqui também. Eu não sei se vai ser só uma viga retangular, se ela vai ter um furo, isso eu não sei ainda.
Aqui está o modelo sólido, até os dados que eles usaram. Papapá. Muito bem. Eu vou interromper a gravação aqui agora e a gente volta a falar desse exercício na aula que vem, então. A minha gravação auxiliar funcionou, então talvez não precise dessa aqui. Vamos ver.